Boa noite, amigos. É sempre muito bom estar com vocês. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro Pão Nosso, no capítulo 112, intitulado por Emmanuel Tabernáculos Eternos. Vamos então ouvir mais uma das belas parábolas de Jesus e dos seus ensinamentos. Mas antes, vamos entender duas palavrinhas: tabernáculo e parábola. O que é um tabernáculo? Tabernáculo era uma tenda onde o povo de Israel se reunia para adorar a Deus. As pessoas naquela época também viajavam muito a pé ou a camelo e sempre precisavam de uma tenda para se protegerem do frio e descansar. Mas o estudo de hoje, tabernáculo, terá outro sentido. E parábola? Parábola é uma história ou uma narrativa que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Era como Jesus ensinava, usando o que tinha de mais concreto para o melhor entendimento das pessoas. Hoje, não é mais necessário esse tipo de tabernáculo, porque ele era apenas um símbolo da realidade espiritual. Jesus cumpre todas as funções do tabernáculo dentro de nossos corações. Esse é o nosso tabernáculo. Emmanuel destaca o versículo 9 do capítulo 16 de Lucas, onde Jesus conta a parábola do mordomo infiel. Observemos o versículo. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus, Lucas 16, versículo 9. À primeira vista, seria meio estranho. O que Jesus está dizendo? Como assim? Para entender, precisamos ouvir toda a parábola. Vamos lá? Vamos ouvir? Entendo. Pois eu contarei uma história, e quero que vós digais como a interpretais. Havia um homem muito rico, que tinha um administrador que cuidava de seus bens. Um dia, chegou aos seus ouvidos que este administrador estava esbanjando e sendo desonesto na prestação de contas. Creio que não temos mais nada para falar. Pode ir embora e leva o seu servo contigo. Meu senhor, o que te contaram são mentiras. Gostaria muito que fossem mentiras, pois a ti confiei meus bens. Tu sabes bem que foste maldoso, e não foi só com o que me disseram que eu cheguei a esta conclusão. Pude ver em tuas anotações que não chega a mim tudo que negocias. Mas, meu senhor... Cala-te! Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. Vai! Presta conta de toda a tua administração e deixa a minha casa. Tu não podes mais administrar os meus bens. Senhor, o que farás agora? Eu não sei. Eu estou perdido. Para cavar não tenho forças e eu tenho vergonha de mendigar. Eu preciso pensar. Eu preciso encontrar alguém que me receba em sua casa e que me dê abrigo quando eu for afastado da administração. Talvez se eu acho que eu tive uma ideia. Vai chamar aqueles 2 camponeses que devem ao nosso patrão. E diz que eu preciso falar com eles. Vai, homem. O que estás esperando? Apressa-te! Sim, senhor. Mandaste me chamar, senhor? Sim, mandei. E o que queres de mim? Ainda não chegou o dia de te pagar. Quanto deves ao meu senhor? Ora, o que está escrito aí? 100 barris de óleo. Pega a tua conta depressa e escreve 50. Vai, homem, depressa.
E tu? Quanto deves? 100 sacas de trigo. Pega a tua conta e escreve 80. Guardai bem este nosso segredo. E não esqueçais o que eu fiz por vós. Ide. Quando soube o que havia feito, o administrador previdente, o Senhor o elogiou, porque agiu com esperteza. E então, o que me dizeis da parábola que acabo de vos contar? Mestre, como podes dizer que o administrador é previdente? A mim me parece que foi infiel. E não é certo que o patrão tenha elogiado a atitude do seu administrador, pois ele usou de esperteza para prejudicá-lo. Sim, Pedro. De fato, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Creio que posso decifrar este enigma. Fala, Judas. Todos nós sabemos que alguns administradores acrescentam taxas sobre o que emprestam, cobram a mais e ficam com excedente. Sim, sabemos disso. Mas esse administrador agiu assim. Isso só o torna mais desonesto. Como pode ele receber um elogio do seu patrão? Quando mandou que anotasse uma quantidade menor do que deviam, ele estava abrindo mão de seus ganhos exorbitantes. Mas ele não fez isso por bondade ou arrependimento. Ele fez isso para conseguir algo melhor à frente. Trabalho e acolhimento. Foi malicioso. Foi malicioso. Eu compreendo o que o Judas disse. Malicioso. Como que esse homem recebe um elogio por ter feito uma maldade dessa? Foi um malicioso. De acordo Acalmai-vos. Foi malicioso. Acalmai-vos. Não vedes que Judas pode ter razão? Não é possível que aquele administrador tenha renunciado à sua avareza, o seu ganho ilícito por um bem maior? Um bem que poderia lhe valer no futuro? Com uma amizade daqueles que antes deviam ao seu patrão? Eu vos digo que os filhos deste mundo sabem abrir mão do dinheiro iníquo quando isto é necessário para alcançar algo maior. Mas o que alcançam está na terra e não no céu. Já os filhos da luz, muitas vezes, não usam de esperteza para alcançar o que é eterno, o reino dos céus. Mas, mestre, ele foi desonesto. Claro, ele foi desonesto. João, o patrão não elogiou a fraude, nem o roubo, nem a desonestidade cometida pelo mau administrador. O patrão o enalteceu, pois ele se valeu de astúcia para encontrar uma condição digna na hora que fosse posto para fora do trabalho, do emprego. Os filhos da luz também devem agir com astúcia na administração dos bens recebidos. Senhor, mas nós não temos bens nem dinheiro. Deixamos o pouco que tínhamos para trás quando aceitamos teu chamado e decidimos te seguir. Tu te enganas, Tiago. Quando decidiste me seguir, recebeste muito mais do que tinhas. E o que tinhas já não era pouco. Quando falas em dinheiro, olhas apenas para o significado terreno dessa palavra. Pois eu vos digo, usai o dinheiro, mesmo que seja ilícito, a fim de fazer amigos, para que, quando tudo acabar, vos recebam nas moradas eternas.
Mas de que dinheiro falas, mestre? Falo de todos os recursos que recebestes de Deus. Não apenas o dinheiro, mas também as graças e as virtudes. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois fiéis no uso do dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis naquilo que é do outro, quem vos dará aquilo que é vosso? Mas podemos nós nos valer de dinheiro ilícito, mestre? Quando falo em dinheiro ilícito, falo do dinheiro que seduz o homem e o faz sentir-se absoluto. Ao se apropriar do dinheiro apenas para satisfazer seus interesses e egoísmo, o homem estará tornando esse dinheiro ilícito, o mesmo que ganhe honestamente. Tudo pertence a Deus, inclusive o dinheiro, e deve ser posto a serviço de Deus e do próximo. O dinheiro vos será dado, a fim de que o administreis. Devei utilizá-lo para a glória do Pai. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quando o dinheiro, os bens, o poder for o principal valor na vida de um homem, ele estará perdido, pois tudo que tem se tornará ilícito aos olhos de Deus. Mas quando, com esperteza, ele utiliza o que recebeu da divina providência para conquistar o reino dos céus que há de vir, ele será elogiado por meu Pai e receberá a sua recompensa no dia do juízo. Então foi essa esperteza em utilizar o dinheiro que foi elogiada pelo patrão do administrador. Sim, André. Mas ele usou de esperteza para garantir seu futuro na terra. Vós, porém, sois filhos da luz. Devei usar essa mesma esperteza para conquistar os melhores lugares no céu, a fim de estardes mais próximos de Deus. Meus amados jovens, a parábola do administrador infiel ainda hoje gera dúvidas e confusão. Ela traz uma mensagem importante, mas complexa, e trata de um assunto que ainda gera polêmica: o uso do dinheiro por aqueles que querem me seguir. O homem que é fiel aos meus ensinamentos deve saber usar os bens deste mundo para alcançar o verdadeiro bem, aquilo que é realmente seu, a vida eterna junto com meu Pai. O homem que coloca a riqueza no lugar de Deus está perdido, pois os bens da terra de nada lhe valerão quando ele morrer. Não se trata de ver o dinheiro como algo ruim, mas a ganância e a avareza são doenças que contaminam o homem e o afastam de mim. Assim, vocês devem usar de esperteza no trato com os outros e na administração dos bens que receberam de Deus, com o objetivo de alcançar a verdadeira recompensa, que é a salvação eterna. A divina providência confiou a todos vocês muitos recursos valiosos, não só bens materiais, mas também a saúde, o talento, a imaginação, a sensibilidade, a inteligência, a vontade. Eu chamo vocês para, nos dias de hoje, administrarem os bens com sabedoria e vivacidade, colocando tudo a serviço de Deus e do próximo. Vamos refletir então agora depois do filme. O primeiro elemento, então, que é o proprietário rico, Deus, certo? Primeiro elemento da parábola. O segundo elemento da parábola, a fazenda, seria o planeta Terra, né? Que é onde o lugar físico, atualmente, onde a gente desenvolve a nossa evolução. O terceiro elemento, o mordomo, que seria nós.
Então, esta fazenda seria o meu lar, meu local de trabalho, o meio social que eu convivo. São as pessoas com as quais eu me relaciono, né? Então, pensando no que o Emmanuel nos diz, no capítulo 111, tão bem explicado pela nossa amiga Vânia, que desde que o mundo é mundo, Deus tem providenciado tudo para a nossa existência e manutenção. Mas nós temos pegado esses recursos e a gente utiliza simplesmente para satisfazer as nossas necessidades pessoais, esquecendo do nosso semelhante. Usamos a nossa inteligência, capacidade intelectual, da esperteza para passar muitas vezes por cima de outros, ou pensando somente no nosso bem-estar. E aí, o que acontece? A gente pode até vir a ajudar, mas eu ajudo pensando em receber algo em troca. Não tenho aproveitado meu tempo, minha saúde, minha inteligência em prol do outro, só para mim mesmo. Quando Jesus disse, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, ele diz para conquistarmos amigos no coração, não em coisas materiais que são passageiros e transitórios, mas está disponível quando possível para ouvir um amigo, fazer uma visita, ajudar aqueles que precisam de nós, estar disposto e compartilhar conhecimentos. Assim, quando estivermos carentes de um amparo espiritual, estes nos receberão nos tabernáculos eternos, que é no coração. Estes irão nos lembrar com carinho, fazendo uma prece a Deus por nós. Seremos bem lembrados com amor. Estes são os verdadeiros amigos. Jesus, nessa parábola, ele elogia o mordomo pela sua prudência e não pela sua maneira desonesta de agir. Jesus, através dessa narrativa simbólica, ele mostrou que devemos fazer previsões para o futuro a fim de sermos recebidos nos tabernáculos eternos, ou seja, no coração das pessoas, Então, vamos ver assim o que Emmanuel nos diz em suas belíssimas interpretações através do seu texto. Emmanuel inicia o seu texto dizendo: um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nessa passagem um ladrão inteligente comprando um favor de advogados venais, de modo a reiterar-se nos títulos honrosos da conversão humana. Então, um homem acostumado a enxergar as coisas somente com os olhos materiais realmente verá aqui nessa passagem um golpista que usa seus interesses. Simplesmente isso. E realmente na história é isso que se passa. Mas Jesus usou este administrador para nos revelar sua prudência, Vamos ver mais aqui na frente. Emmanuel prossegue dizendo que, todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, ele inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam, As nossas mazelas, todas as más tendências que trazemos e que nos esforçamos para domá-las. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não nos localiza em passos celestiais. Aqui Jesus fala da nossa moral, dos nossos verdadeiros sentimentos, com o que nos afinizamos, o que nós mantemos sintonia. Aí está o nosso tabernáculo eterno, porque é para lá que iremos após o desencarne, para onde estamos nos sintonizando, Esse tabernáculo, ele se encontra dentro de nós, o que realmente vibramos, somos em todo o nosso ser, Ele fala, o mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem, mas que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições, mais do que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições. Jesus nos conhece, sabe as nossas imperfeições, e evidenciando imensa piedade ante as nossas deficiências que nos assinalam o Espírito,
proferiu as diversas palavras que nos servem de estudo. Esse estudo maravilhoso. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, não só os materiais, mas toda a nossa capacidade de servir, ser útil, prestativo, amigo, companheiro, presente, né? Mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes, que é requisitos do passado, e ódio de outros tempos, que é a reencarnação também, né, passada, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos, desse modo, a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre. Vendo? Aí ele continua: porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, porque nós seremos lembrados pelos feitos caridosos, o abraço fraterno, a conversa amiga, a oração sincera, a ajuda, sabe, sem pedir algo em troca. Isto é usar das riquezas que Deus nos disponibiliza, que na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-os em seus corações. Lembrarão de nós com gratidão e carinho, quando nós formos caridosos e fraternos, e nos auxiliarão com orações e emanações de energias positivas. Esses corações convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-os não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Lindo texto de Emmanuel, né? Pois é. Então, amigos, eu deixo aqui o meu carinho para com todos vocês, e eu desejo uma noite de muita paz, descanso, meu grande beijo e até uma próxima oportunidade, permitindo Deus ao nosso encontro. Um abraço e que Deus nos abençoe sempre.